Começa agora mais um episódio do podcast No Contexto, sua experiência semanal com a lição da Escola Sabatina Jovem. Muito bem-vindo, você é uma companhia indispensável aqui nesse nosso encontro semanal. Você já deve ter se dado conta que o pastor Fabrício, nosso amado pastor Fabrício, ainda não retornou. Cabe uma justificativa aqui, né? No momento em que a gente estava gravando as lições desta temporada, o pastor Fabrício estava se recuperando do Covid, mas em breve ele retorna. Quem sabe você possa interagir com a gente aí, colocar nos comentários, volta, pastor Fabrício. A gente aqui está com saudade dele, tenho certeza que você também está. Deixa um abraço aí para ele. A gente está na 9ª lição desse trimestre, que é tão especial. A gente está falando sobre o sábado. Tenho certeza que até aqui você já trilhou por lições e episódios muito especiais. E nessa semana a gente vai dialogar também sobre um assunto não menos importante que os demais, que a gente já transitou por aqui, mas que certamente vai marcar a sua vida. Antes de tudo, quero te lembrar, se inscreva aí no nosso canal, Paulista Leste, ative o sininho, isso é importante para você ser notificado de todos os vídeos que são aqui postados e é importante também para que você possa concorrer, você já deve estar sabendo a essa altura disso aqui, você concorrer também a esta caneca extraordinária. O sorteio dela vai acontecer no dia 10 de setembro e para você participar desse sorteio você precisa então se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho. E você também pode nos seguir no Instagram, o Instagram Jovens Adventistas APL. É importante você se juntar com a gente ali, existe uma comunidade virtual, uma família virtual e você também é muito bem-vindo. Eu quero apresentar para vocês aqueles que nos acompanham hoje, que dividem a mesa com a gente nessa roda de conversa em torno da Bíblia, em torno da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui hoje com Gabriel, um jovem muito especial ali da Igreja da Casa Verde. Ele ajuda a movimentar a equipe jovem, a juventude ali daquela nossa comunidade. Muito bem-vindo, Gabriel. Bom te receber aqui. É isso aí, pastor. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Muito mesmo. Eu já apresento também a Amanda. Ela vem lá da Igreja do Belém e ela é a diferentona hoje aqui na mesa. Ela está com a camisa do Geração 48. Bem-vinda, Amanda. Legal te conhecer e estar aqui com você. Obrigada, Gabriel, pela apresentação. Prazer estar aqui com esse time muito especial na gravação aí da lição desta semana. E agradeço também pela apresentação. E sou unânime também porque sou a única mulher aqui da mesa, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Aproveito também a oportunidade para apresentar o pastor William Teixeira, pastor aí distrital de Casa Verde. Pastor, seja bem-vindo aqui conosco. Então, vamos fazer aí deste estudo da lição dessa semana um bate-papo bem gostoso. Muito obrigado, Amanda, pela apresentação. Que bom estar aqui com vocês, né? E quero apresentar aqui o pastor Danilo, grande pastor Danilo em todos os sentidos, né? Pastor da Moca. Que Deus possa nos dar um bom estudo hoje, né, pastor Danilo? Muito bem, William, muito bem, Amanda e Gabriel. Que legal poder compartilhar desse espaço aqui com vocês. Eu disse para você que nos acompanha aí que você pode nos saber mais sobre a lição da Escola Sabatina por meio do YouTube, por meio do Instagram também, mas tem um outro canal. Você também pode ouvir, ter acesso à lição da Escola Sabatina Jovem por meio de uma plataforma digital favorita aí sua. Você também consegue ter acesso ao nosso podcast, tá bom? Queridos, eu acho que a gente poderia fazer uma prece para a gente introduzir o nosso diálogo da lição dessa semana. Podemos fazer isso? Gabriel, Maravilha. Quem sabe você ora por nós, por favor? Mas é claro, com prazer. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado por ter guiado nossa vida de modo que a gente estivesse aqui, estudando a sua lição mais essa vez. Por favor, Senhor, a gente pede que o Senhor guie os nossos pensamentos, nos dê a tua luz, para que a gente tenha aqui as melhores ideias, as melhores interpretações e, de maneira muito especial, que o Senhor guie a mente e o coração da galera que está em casa ouvindo esse podcast ou nos vendo no YouTube. Amém. Direciona essa conversa, mas, sobretudo, direciona as nossas atitudes daqui em diante. É isso que a gente pede e já te agradece. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Meninos e menina, eu estou ansioso para começarmos a dialogar sobre o estudo desta semana, porque a gente já está 8 semanas estudando sobre o sábado, e é impressionante que a gente chega na 9ª semana se perguntando assim, será que tem coisa nova aqui para a gente aprender? E surpreendentemente tem. Na lição dessa semana, o título dela, Justiça Sabática.
e aí a gente olha para uma sociedade que clama por justiça, a gente se dá conta, portanto, que a lição dessa semana ela é extremamente oportuna, né? Pastor William, para o estudo desta semana, existe um texto-chave aí, que é aquele registrado em Levítico 25, e ele tem muitos versos. Na verdade, são 55 versos. Não daria tempo da gente ler todos os versos aqui agora, mas eu queria, pastor, para a gente introduzir a nossa lição e a nossa discussão aqui, que você desse para a gente, para os nossos amigos ali que acompanham de casa também, uma visão panorâmica ali, uma visão geral do que trata Levítico, capítulo 25, e por que esse assunto é tão necessário, urgente e precisa ser discutido por nós. Maravilha. Pastor Danilo, antes de falar do Levítico 25, é interessante o que você colocou aí do 9º estudo falando do sábado, né? Uhum. As pessoas até mesmo na igreja pensam que sábado é só para não trabalhar e não estudar. E essa lição tem mostrado para nós que o sábado tem muita riqueza nele, né? Mas vamos lá, para Levítico 25, fazer um resumo rápido aqui. É um capítulo assim, que podemos dizer muito social na Bíblia. Tem a ver muito com a vida social do povo de Israel, né? Aqui começa falando do ano de descanso, onde Deus fala que quando o povo de Israel entrar na terra prometida, 6 anos vai plantar, colher ali, preparar a terra, e o 7º ano não. O 7º ano deixa a terra descansando. Depois fala do ano jubileu, que é interessante, era muito importante para a sociedade israelita esse ano do jubileu, para que houvesse assim uma equidade social, né? Quem vendesse as suas terras, ou quem até se vendesse como escravo, no ano de jubileu, no ano 50, saía livre. Ou seja, isso era para prevenir que em Israel poucos ficassem riquíssimos e outros ficassem muito pobres. Então, equiparava o povo a cada 50 anos, né? E o Levítico 25 depois fala sobre a lei a favor dos pobres, onde Deus fala para sustentar o estrangeiro que está ali com ele, sustentar o irmão mais pobre, não emprestar com juros, né? Cuidar dos pobres que tinha na terra. E termina falando da lei a favor dos escravos, que quando um judeu tinha o seu escravo ali, o cuidado que tinha que ter com eles, né? Assim, tinha lei que amparava os escravos e também tinha lei que permitia o escravo até sair, e quando saía, não saía de mãos abanando. O escravo saía forro, no sentido que ele recebia ali uma garantia para ele conseguir levar a vida dele, né? Então, Levítico 25 é um capítulo para nós assim, onde mostra Deus dando condições para o povo dele viver, podemos dizer assim, de maneira social, onde um pudesse amparar o outro, né? Fantástico, fantástico. Amanda e Gabriel, eu fiquei aqui encantado, enquanto o pastor William falava, a respeito da riqueza do sábado, né? Então a gente já consegue pensar coisas aí muito preciosas e muito importantes. Gabriel, não é difícil a gente olhar ao redor e perceber que a gente vive de fato num mundo injusto. Isso é óbvio, é notório para todo mundo. Dizem os entendidos aí que seria possível cada ser humano comer um prato de comida no almoço e jogar outro prato de comida fora, jantar uma vez e jogar outro prato de comida fora, significando assim que o mundo produz o suficiente para o dobro da população. Ainda assim, muitas pessoas passam fome. Por que passam fome? Porque a gente vive nesse mundo injusto. Gabriel, o pastor William deu um insight aqui para a gente, mas eu queria ouvir você também. Como que você acha que o sábado serve como um instrumento divino para além do descanso, para além daquele encontro semanal com Deus, também serve como instrumento do céu, aí, como instrumento de Deus no combate àquilo que o pastor ele colocou, que é a injustiça social tão latente na nossa sociedade. Você consegue ver alguma conexão entre uma coisa e outra? Consigo. Deixa eu pegar um pouco de antes, assim, sobre a pobreza em si. Tem muitas coisas na caminhada cristã que, assim, não são agradáveis, não são desejáveis, mas que, no fim de contas, se você lidar bem com elas, elas vão produzir bons frutos. Existem muitas coisas assim. Meio que todo o caminho de santificação da nossa vida cristã é assim. Imagina se alguém te fecha no trânsito, você tem a opção de revidar ou de lidar bem com aquilo e pronto. Você cresceu, você ganhou como se fosse assim, um nível a mais de comunhão com o Espírito por causa da sua reação.
Embora não seja desejável sair por aí fechando as pessoas para que você consiga esse nível a mais. A pobreza é bem assim. Jesus disse assim, os pobres você vai ter sempre por aí, esperando alguma ajuda. Isso não quer dizer que a gente deva promover a desigualdade social para que hajam pobres, para que nós possamos os ajudar. Não tem nada a ver, não é essa a distorção. Mas a questão é que, porque existem pobres, a gente sempre tem a oportunidade de ser Jesus para aquela pessoa. E aí o sábado entra, porque é um dia separado, preparadinho ali, exclusivo, é quase um estúdio de ação para você praticar a misericórdia de Deus para as pessoas que mais precisam, que são os desfavorecidos, seja por doença, seja por qualquer coisa, por problemas psicológicos e também pela pobreza. Fantástico, fantástico, Gabriel. Quero ouvir a Amandinha, mas antes disso eu quero incentivar você que nos está acompanhando aí de casa. Você sabe que semanalmente a nossa lição ela é introduzida com uma tirinha, com uma charge, e ela é absolutamente sempre muito criativa. E na lição desta semana, para a lição dessa semana, a gente tem alguém levantando ali uma bandeira, e a gente vive na sociedade das bandeiras erguidas, né? Cada pessoa está num polo aí, e alguém segura uma bandeira dizendo assim, vamos salvar a Terra. Do outro lado, você encontra uma declaração, né? Me ajude a salvar as pessoas e preservar o planeta, que um dia eu vou recriá-lo. Então você tem uma fala aqui, uma fala divina, né? Como que você consegue conectar aqui essa charge ou essa tirinha com a lição dessa semana? Coloque aí os comentários, nos comentários, a gente quer te ouvir, a gente quer te ler também. A lição da Escola Sabatina é um momento para a gente dialogar e a gente quer dialogar com você. Fala aí para a gente. Agora, Amanda, a gente sempre vai encontrar escusas ou justificativas para talvez se evadir de ajudar o outro, né? A gente vai dizer assim, mas poxa, o outro chegou àquela condição porque ele quis chegar. Se eu ajudar aqui, ele vai se acomodar e tal. Fato é que sempre vai ter uma desculpa para a gente passar direto, né? Como o levita ou como o sacerdote lá na parábola do bom samaritano. Como o Amandinho sábado e a questão aí que o pastor William colocou e foi complementado pelo Gabriel, nos ajuda a entender que o auxílio, o cuidado do pobre não tem que ver apenas com ele só, tem que ver com quem ajuda também, né? Consegue perceber algo nesse sentido, Amandinha, como a ajuda ao próximo como instrumento de Deus para combater algo de errado que há em nós? Sim, pastor. Na realidade, foi muito bem introduzido ali pelo pastor William, complementado pelo Gabriel, porque, na realidade, nós somos assim para vários fatores da nossa vida, né? A gente sempre acha que é com o outro, né? Às vezes a gente está ali ouvindo uma pregação ou em alguma situação que a gente fala assim, nossa, tal pessoa devia estar aqui para ouvir isso. E quando, na verdade, a gente sempre tem uma lição para a nossa própria história e para a nossa própria vida. E com o sábado, e nesse contexto, não é diferente, né? Como o pastor mencionou ali na história do bom samaritano, a gente sempre fala quem era o próximo, quem foi o próximo do homem ali que caiu na mão dos salteadores. Foi o bom samaritano. Mas, na realidade, a gente tem que entender o contrário também nessa história, né? Não só como o bom samaritano ter sido próximo da pessoa ali que estava naquela situação de ser ajudada, mas o próximo do bom samaritano foi quem estava naquela situação. Então, a gente tem que entender e contextualizar a situação para nós, né? E não deixar com o outro. Assim como a gente sempre ouve, a gente está vivendo um momento de profecia, mas a questão é não deixar a profecia se cumprir em nós. Então, a gente tem que ter essa questão da responsabilidade em relação à dor do outro, né? À necessidade do outro. E não simplesmente achar que, eu sei que cada um tem o seu talento, só que Deus não chamou só o A, B e o C, Ele chamou a mim também. Então, eu tenho que entender que o chamado de Deus para ajudar o próximo não se relaciona ao outro. Então, ele primeiramente tem que ser aplicado a mim. Eu tenho que usar a minha vida como instrumento de salvação. E o sábado, nesse contexto, como a gente tem dito aqui, ele é um dia para fazer o bem. Diferente de como a gente vê ali no Novo Testamento, que a todo tempo queriam pegar Jesus em erro, porque ele falava assim, não, mas você curou no sábado. E aí ele pergunta, não é lícito no sábado fazer o bem? Então, o sábado, ele é um privilégio não só para nós, mas ele é um privilégio que deve ser levado para a vida de outras pessoas. As outras pessoas têm que ter o alcance do refrigério que o sábado é para a gente também.
Fantástico. Amandinho, quando você falava, eu lembrei da frase de um professor, certamente o William conheceu ele, Amin Rodor, que ele dizia que o auxílio ao próximo tem menos que ver com o próximo, com o outro, e mais que ver comigo. E ele Sim. dizia, né? Se tem a ver com o próximo estritamente, o auxílio ganha caráter de esmola. E Deus nunca pediu para a gente dar esmola, né? Agora, quando eu ajudo o outro entendendo que eu preciso fazer isso como um combate ao meu egoísmo, ganha um caráter de altruísmo, de abnegação, a exemplo do que Cristo fazia, né? Era o Sim, Gabriel que ia exatamente. falar, o William, não me lembro? Por favor, William. Eu ia fazer um comentário que é o seguinte, se a gente olhar para o início do sábado, a gente consegue entender por que também eu tenho compromisso com o próximo. Porque o sábado é o quê? O memorial da criação. Sim. Ao dizer que eu guardo o sábado como memorial da criação, eu digo que eu tenho um Criador. O mundo tem um Criador. E quando você entende que tem um Criador, você entende que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E ao você olhar com essa imagem, cada ser humano é a imagem e semelhança de Deus e todos nós somos irmãos. Então, quando você olha assim para sábado da criação, Deus Criador, todos nós somos irmãos, eu vou ajudar o próximo não como um estranho, não como um indigente. Como Eu igual, vou ajudar né? o próximo como meu irmão. E aí você colocou muito bem ali no início, Danilo, a questão da fome, né? Eu sempre gosto de dizer o seguinte, que a fome está no mundo, mas a culpa não é de Deus. Isso. Deus dá alimento para cada boca de homem e animal desse mundo. Agora, por que o mundo tem fome? Por causa da ganância do ser humano. Isso. Quando você falou ali de desperdício do alimento, né? Então, vários estão desperdiçando alimento e os outros estão passando fome. Uma das grandes incoerências do ser humano que eu vejo é essa busca pela vida fora da Terra. E bilhões e bilhões de dólares são gastos para buscar vida em Marte. E você fala assim, gente, tem tanta vida assim, numa miséria aqui nesse mundo, e o povo não gasta com eles. E eu fico pensando quanto que Deus vai cobrar esses que tiveram recursos nas mãos, porque gastaram buscando vida fora da Terra e deixaram as vidas da Terra perecerem, né? Enquanto... E só, Por favor, desculpa, Amandinha. pastor, só pegando também um gancho daquilo que você falou sobre eu pensar que não tem que ser só em relação ao próximo, né? Não tem que ser só ajuda como esmola, né? É a mesma história do presente, né? Quando a gente é criança, a gente não entende mais, né? Que quando você presenteia, a pessoa que fica mais feliz não é quem recebe, é quem dá. Quando você é criança, você não tem essa concepção. Fala, nossa, mas como é que é mais legal dar do que receber? E é nesse sentido, quando nós ajudamos e ajuda e esse tipo de ação como transformação, não só transformação para a vida do outro, mas transformação para mim também, em relação à questão do egoísmo, como o pastor suscitou. E só para finalizar aqui a fala desse momento, o que o pastor William falou sobre ver o outro como alguém parecido comigo, né? Estava estudando um certo dia num pequeno grupo, e aí estava falando assim, a gente estava estudando sobre os 10 mandamentos, mas todos os ensinamentos se interligam, né? Quando a gente tira Deus da equação, aí a gente sempre se acha melhor do que o outro, a gente se coloca num patamar diferenciado. Mas quando a gente introduz Deus como criador, a gente enxerga os demais como iguais e não como diferentes. E aí, nesse sentido, a gente se coloca todos no mesmo patamar. E aí ninguém é diferente de ninguém e todos merecem, né, a mesma oportunidade, a mesma ajuda. E aquela questão de o mundo dar voltas. Não é que eu tenho que fazer para o outro, não fazer para o outro somente aquilo que eu não quero que façam comigo, mas eu fazer para o outro também aquilo que eu quero que façam comigo. Ativamente. Né? Exatamente, não na questão só da parte negativa, mas na parte positiva também, da ação, né? Não apenas da omissão. Cristianismo ativo, né? Fantástico, fantástico, fantástico. Sim. Vocês vão falando e os pensamentos na minha cabeça aqui vão borbulhando. Eu lembrei de uma discussão que tive certa vez com alguém tentando negar a existência de Deus, disse assim, né? Se Deus existe, como é que tem... Real isso aqui. Se Deus existe, como é que tem tanta fome no mundo? E aí, eu não sei de onde veio essa pergunta, mas eu perguntei, devolvi, né? Fiz a réplica ali, falei assim, qual foi a última vez que você ajudou alguém? E a pessoa não teve resposta alguma, né? E não precisei fazer conclusão, estava óbvio, né? A fome no mundo não existe, ou a fome no mundo não é prova da ausência ou da presença divina, a fome no mundo é a prova do egoísmo humano, né? Quando você percebe que o mundo tem recurso suficiente para todos, mas não tem recurso suficiente para o egoísmo de alguns, né? É verdade. E aí o William mencionou lá a criação, o sábado,
relativo à criação, e aí a gente encontra o sábado já no mandamento, em Êxodo 20, quando é dito lá a partir do verso 8, ó, o sábado é para você, mas é para o teu próximo também, né? O sábado é para o estrangeiro também. Então, Até para os animais. até para os animais. Que Sim. incrível, que incrível. Estrangeiro, leia-se o desfavorecido no meio do seu povo. Sim, fantástico. Agora, eu queria colocar vocês na parede mesmo, e eu vou até tomar um pouco d'água antes, e incentivar você, se você ainda não fez, a se inscrever no canal, ativar um sininho, porque você pode ganhar uma caneca dessa. Mas eu queria colocar vocês na fogueira e fazer a seguinte pergunta. É real, é bíblico, o fato de que a gente precisa, a dor do próximo precisa me incomodar. A fome do próximo precisa causar algo em mim, precisa me mexer, precisa me levar à ação. É bíblico. Está na Bíblia, o Espírito de Profecia, a lição dessa semana está rica em citações de Ellen White a respeito da necessidade de cuidar do próximo. A pergunta que eu quero fazer e colocar aí vocês na parede, amigos, e eu acho que quem conecta-se com a gente aqui de casa e estudou a lição dessa semana e está esperando uma resposta para essa pergunta como que eu não negligencio, como é que eu faço para não ignorar o cuidado com o próximo e, ao mesmo tempo, não fazer, o William, Gabriel e Amandinha, não fazer com que o assistencialismo ou a fome se torne a minha bandeira. Porque a nossa bandeira como cristão ela é muito mais ampla. Nossa bandeira como cristão tem que ver com salvação eterna. Como é que eu não negligencio uma coisa, que é cuidar do próximo, mas ao mesmo tempo não caio no extremo de tornar isso aí o meu lema de vida? Me fiz entender a pergunta aí? Ficou longa demais. Não, dá pra Não entender. ser o carro-chefe, né? Exatamente isso. Quem começa? Vai lá, Gabriel. Manda ver, Gabriel. Gabriel Animado Eu vou lá. Tá se coçando. Sim, por favor, Gabriel. Eu acredito que a diferença básica é a motivação. O que te leva a prestar assistência para as outras pessoas. Quer ver um exemplo? Lá, eu moro numa avenida, bem na avenida mesmo, com bastante movimento, e de vez em quando para alguém necessitado lá pedindo ajuda. Às vezes roupa, mantimentos, alimentos, às vezes até dinheiro. E é frequente mesmo, assim. Sei lá, dia sim, dia não, tem gente lá batendo. Às vezes, eu tô lá de home office, dá aquela vontade de só dar ignorada, sabe? Ah, cara, batendo palma de novo, deixa pra lá. Aí, não faz tanto tempo assim, eu tive um insight, que eu acredito que foi Deus que me mostrou isso. Eu pensei assim, já parou pra perceber que talvez a pessoa que tá ali no seu portão, tá ali caminhando pela avenida faz quarteirões e quarteirões, e ela tá orando a Deus, pedindo ajuda a Deus, Senhor, por favor, me ajuda de algum jeito, eu tô com fome, eu tenho família em casa precisando, dá seu jeito, Senhor, mas eu preciso de ajuda. E aí Deus fala assim pra ela, não, continua reto que ali vai ter uma casa onde mora o meu filho, onde mora alguém que se relaciona comigo, e vai que essa pessoa vai te ajudar, porque ela vai te ajudar, eu tenho certeza, vai lá. Aí quando a pessoa vai lá e bate no seu portão, você finge que não tá em casa. Já pensou que cara de vergonha que Deus fica pra pessoa que orou pra ele? Quando é o que a gente já disse aqui, quando a gente ajuda alguém baseado no amor ao próximo, baseado no nível de igualdade de criaturas que eu tenho para, mesmo eu não sendo mendigo, que eu tenho de igualdade para algum mendigo, por exemplo, a gente é que cresce. Somos nós que cultivamos ou que, assim, alimentamos, que jogamos assim, uma colherada de whey protein no nosso relacionamento com Deus. Porque o outro talvez tenha recebido apenas um mantimento temporário, mas nós recebemos ali uma dádiva, a bênção de se tornar mais parecido com Deus, provavelmente dali pra frente, dali até o resto da sua vida. E eu vejo dessa forma. Se você ajudar a outra pessoa baseado em quem Deus é, então você está fazendo do jeito certo. Se você tirar Deus da história, fica uma questão, às vezes, política, às vezes de quem você vai correr atrás de patrocínio para incentivar a sua ONG, a sua iniciativa privada ou governamental de assistencialismo. E, no final de contas, ainda que a sua ideia dê super certo e você acabe com 80% da fome do mundo, a gente ainda vai estar nesse mundo e eu não quero estar aqui. Eu quero subir. Então,
Eu acho que perde o ponto, assim, perde o objetivo. E indo nessa linha aí, ô Gabriel, eu me lembro, pastor Danilo, que eu fui pastor de uma igreja extremamente assistencialista. Eu, como pastor, eu gosto de assistencialismo, eu instigo a igreja ao assistencialismo. Uma das coisas assim, que me dá, Amanda, assim, sabe, uma azia, é quando na escola sabatina pergunta assim, ó, quantas pessoas você ajudou na semana? E um ou outro levantou a mão, e você fala, poxa vida, cristãos tiveram a semana toda para ajudar alguém e um ou outro levanta a mão. Então, assim, eu gosto de assistencialismo. Mas eu me lembro uma experiência e num sermão eu falei uma coisa na igreja que eu pensei, falei, de onde veio isso, né? Mas que faz todo o sentido. Essa igreja, ela tinha muita coisa assim de assistencialismo na comunidade, mas era um fim em si mesmo. Acabava ali. Curso Como Deixar de Fumar. Acabava lá, acabava no curso. Feira de saúde. Acabava na feira de saúde. Fazia ali algumas campanhas e acabava ali, pronto, né? E eu me lembro um sermão que eu falei para aquela igreja, para a liderança daquela igreja, eu falei o seguinte, se eu apenas ajudo uma pessoa a parar de fumar, que é bem isso que o Gabriel falou, tira Deus da equação. Eu apenas ajudo a pessoa a parar de fumar, ajudo a pessoa a parar de beber, ajudo a pessoa a parar de usar droga, eu apenas alimento a pessoa, né? E ensino ela a comer mais saudável assim, e eu não ponho Deus na equação. Eu não mostro para a pessoa a fé, a salvação, o céu, né? E eu falei nessa igreja num sermão, um sábado de manhã, falei assim, ó, eu apenas estou mandando pessoas mais saudáveis para o inferno. Fantástico. Nossa, Aí depois eu pensei assim, meu Deus. profundo. E graças a Deus aquela igreja Entendeu acordou, a mensagem. despertou e começou a perceber que nós temos que ser assistencialistas, mas eu penso que no nosso mundo, a gente tem que ver que o assistencialismo é um meio onde eu apresento para a pessoa o que há de melhor. Que o que há de Muito melhor bom. é o quê? Não é viver 70, 80 anos nesse mundo. Sim. É viver a eternidade com Cristo. Aqui é passageiro, né? Amandinha, fantástica fala de Gabriel e do Foi. pastor William. Só que eu ainda insisto na pergunta, Amanda. E Sim. pegando rabeira aqui, entrando nessa onda do pastor William, você concorda comigo, Amandinha, e com o pastor William, porque eu concordo com ele, concordo com o Gabriel também, que o ato de ajudar o outro não se restringe apenas a saciar a fome, mas também é um instrumento de eu mostrar para ele que existe um Criador que se importa com ele? Sim, e é o motivo da nossa fé e da nossa crença, né? Existe algo por trás disso. Não é um fim em si mesmo, a ajuda, o assistencialismo, né? Por que eu estou ajudando? Porque eu fui ajudado. Por que eu estou salvando? Porque eu fui salva, né? Então, é um reflexo de quem Jesus é ou da ação dele e da presença dele na minha vida. E eu queria responder a sua pergunta também, pastor, puxando aqui uma outra vertente da lição, porque a gente fala sobre o descanso, a gente fala do assistencialismo e a gente fala também do cuidado com o planeta, né? Na parte ali de ambientalismo e até mesmo o que o pastor William introduziu sobre ali Levíticos 25, fala que quando eles entraram, o povo de Israel entrou na Terra Prometida, tinha ali o descanso para a Terra a cada 6 anos, então o próximo ano era o ano de descanso da Terra. E uma pergunta que a lição traz nessa semana, e que é muito legal, que é para a gente jogar aqui na nossa roda de conversa, é que fala que nós, como adventistas, como cristãos, na verdade, nós devemos ser ambientalistas de alto nível, né? Só que como encontrar o equilíbrio entre, justamente a mesma pergunta que você fez, né? Entre a gente defender ali a questão do ambientalismo, de cuidar do planeta, de cuidar da terra, da criação que Deus nos colocou como dominadores, né? Ali, vindo ali da linhagem, da origem de Adão. E como não transformar isso, ou transformar na natureza, né, numa idolatria. Eu gostei dessa pergunta da lição, né? E aí eu respondi da seguinte forma, que na verdade a gente tem que refletir sobre isso, né? As perguntas, muitas vezes a gente quer responder de bate-pronto, mas eu gosto muito das perguntas da lição, perguntas do rodapé de meditação, porque realmente são perguntas que fazem a gente refletir. Então, o que eu entendo dessa questão, né? Como defender o planeta, proteger o planeta, sem fazer isso uma idolatria? Eu tenho que refletir, pensar e lembrar de quem é o Criador, né? Não fazer da obra final a razão da minha crença ou da minha idolatria. Eu tenho que lembrar que, acima disso, a natureza, na verdade, ela é parte de algo maior, de um ser maior, que é o Criador. Então, eu devo agradecê-lo pela natureza, pelo que ele criou
e nos deu a oportunidade de cuidar e lembrar que ele é o ser superior a tudo isso, né? A natureza não é um fim em si mesmo, ela não foi criada do caos, do nada, para que eu simplesmente vá lá e idolatre. Ai, que linda essa florzinha, nasceu aqui da evolução, foi evoluindo e se tornou essa riqueza, né? Obrigada, Senhor, porque o Senhor me presenteou com essa natureza maravilhosa que eu posso sentar, refletir, pensar no todo amor que o Senhor, com que o Senhor fez e criou isso para mim, né? Uau, isso é extraordinário demais, meninos, porque a Amanda está colocando aqui que o Deus do sábado, o Deus que cria o sábado, é o Deus que responsabiliza o ser humano do cuidado com o próximo, mas é o Deus também que responsabiliza o ser humano do cuidado com o meio ambiente, do cuidado com o planeta. E a fala da Amanda foi cirúrgica, mas eu queria ouvir vocês, meninos, mas antes disso eu queria validar essa nossa fala, colocando aqui para os nossos amigos que nos acompanham de casa alguns versos da Bíblia. Eu queria recorrer lá à nossa rede semântica, sabe? Porque essa rede semântica ela vai fazer um apanhado de versos da Bíblia que tratam justamente sobre essa responsabilidade que Deus confia ao ser humano. Responsabilidade de cuidado com o próximo, responsabilidade social, mas responsabilidade dessa casa que Deus nos deu, que é o planeta Terra. Quem sabe a gente pudesse dividir aqui e cada um lesse um dos versos propostos aqui da rede semântica. A gente começaria com Gênesis 2, verso 15. Pode ser Amanda, comigo, pastor, você pode. introduz para a gente, por favor. Pode ser comigo. Então, vamos lá. Em Gênesis 2,15 diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olha aí. Então a gente tem um insight aí de que Deus confia, Deus é extraordinário demais, né? Deus confia ao ser humano o cuidado da terra. Deus confiou isso aí a gente. Nos colocou como mordomos, administradores. Ô, Gabriel, E qual você texto, vê, né, por favor, William? Você vê administradores, Sim. não exploradores. Isso. Exato. Hoje o ser humano exige da terra mais do que ela pode dar, e nós estamos vendo o que está acontecendo com o nosso mundo, né? E Deus colocou a gente para administrar. E um ponto importante antes de fazer outra leitura, nessa questão de ser ambientalista, né? Você vê, se eu cuido da terra, a terra sempre vai me dar recurso, ou seja, sempre vai me dar sustento, né? Agora, se eu detono a terra, se a gente tira Deus da equação também e eu detono a terra, eu estou detonando a própria vida. Exatamente. Eu cuido da terra e a terra cuida de mim, né? Sim. É basicamente isso. Desde lá da criação, né? Desde lá da criação. E um ponto interessante é que você vê, evolucionista e criacionista se divergem ali na questão do princípio. Mas no fim, Mas no os cuidado, dois estão interessados em cuidar dessa terra. exatamente. Os dois estão interessados em cuidar desta terra. Agora, não sei se vocês concordam comigo, mas se tinha um grupo, ou se tem um grupo que tem que demonstrar um interesse ainda maior, são aqueles que sabem a razão de estarem aqui, né? Sim. Tem uma causa, né? Não foi à toa. Deus criou, Deus projetou, Deus planejou, né? O evolucionista ele quer cuidar, quer preservação, né? O criacionista ele cuida porque essa terra é uma joia de Deus, Sim. né? Então ele cuida porque é de Deus, né? Sim, só para Reconhecimento. honrar quem criou. Sim. Gabriel, você selecionou aí algum verso que você contribuiria com a gente aqui também, com a nossa discussão, por favor, Gabriel? Eu peguei Lucas 13, verso 15. Jesus dizendo: Ah, seus hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura, no sábado, o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? E ele continua a história. Ele estava sendo acusado de blasfêmia por ter curado a filha, uma filha de um homem que estava doente num sábado. Acredito que o problema principal é a gente sempre focar assim na lei ou em alguma coisa que está ali escrita, numa instrução escrita, sem se preocupar de maneira profunda com a razão por ela estar ali escrita. Porque, por mais que você adicione páginas numa Constituição, ela nunca vai prever todas as situações possíveis de uma sociedade, tudo que pode acontecer. Então não adianta você ficar tentando prever todas as coisas e falar, se acontecer isso, faz aqui. Se acontecer assado, faz assado. Você nunca vai conseguir cobrir tudo. Você precisa entender o que está por trás qual é o princípio por trás daquele mandamento. E, bem, naquela época de Jesus, a galera tinha perdido de vista faz muito tempo o princípio do sábado, mas a gente não pode ser tão inocente de achar que era só eles. Lá,
talvez eles eram inativos assim, no sábado. Não, se você andar 4 passos tá errado, só pode andar 3. Mas, sabe, e hoje? A gente vai pra igreja no sábado de manhã e volta pra casa e passa a tarde inteira dormindo depois do almoço, por exemplo. Às vezes não é nem assim tão espalhafatosamente e nós somos espalhafatosamente inativos. Mas às vezes a gente fica assim, talvez por semanas e semanas seguidas, presos em atividades de igreja mesmo no sábado. E sabe, eu tô em reuniões, eu não posso faltar em tal coisa, tem uma comissão, tem não sei o que lá. E embora essas coisas sejam importantes, a gente deixa de escapar o essencial, que Jesus aqui no texto era a cura. E talvez a gente que não saiba curar, não seja, mas, poxa, eu não sei curar, mas eu sei muito bem comprar ali R$40 de esfirra de carne e levar pro pessoal que tá ali na rua passando fome na Sé. Eu sei fazer isso, por que eu não vou prestar essa cura que eu sei fazer? Entende? E é importante as coisas da igreja, é importante planejar, é muito importante. Mas entre o que é importante e o essencial, a gente tem que sempre focar no que é essencial. Jesus talvez pudesse ficar ali, ao invés de curar a pessoa, estender um pouco mais ali na sinagoga e pregar mais o dobro de tempo. Mas não, ele pregava e saía para lá e ia curar. Não podemos deixar escapar de vista esse essencial. Fantástica a ideia de que efetivamente o sábado foi feito por causa do homem, né? À medida que a gente vai percebendo que o sábado é um instrumento de Deus para combater a injustiça que há no mundo, a gente percebe que foi feito realmente Deus preocupado com o ser humano, em benefício do outro. E um ponto interessante, o Gabriel falando ali, é que os fariseus colocaram 1.500 regras em cima da lei do sábado. Que essas regras eram a maneira de proteger a santidade do sábado. E você vê que incoerência, né? Na realidade, eu não preciso proteger o sábado. Na realidade, eu sou protegido pelo sábado, se poder parar para olhar assim, porque ao guardar o sábado, eu estou em contato com o Criador, com o meu mantenedor. Ao guardar o sábado, eu tenho a oportunidade de fazer o bem ao próximo, viver para a glória de Deus e benefício do próximo, né? Então, assim, eles colocaram 1.500 regras para guardar o sábado e não guardaram as pessoas. Sim, fantástico. Você sabe que você parafraseou agora a frase clássica de um teólogo, eu estou tentando recuperar aqui na memória o nome dele, que ele diz assim, a gente tem o hábito como adventista de dizer, né, a gente guarda o sábado e tal. Ele disse assim, que nessa perspectiva que a gente está colocando aqui, que a Bíblia está colocando sobre o sábado, na verdade não somos nós que guardamos o sábado, é o sábado que nos guarda. Sim. O sábado nos guarda do nosso egoísmo, o sábado nos guarda dessa atitude degenerativa que o ser humano tem, destruindo aquilo que vai fazer mal para ele próprio, né? Então, que perspectiva extraordinária saber que é o sábado que nos guarda, sábado como instrumento de Deus, revelando o amor dele. William, continua na sua fala e compartilha com a gente um dos versos aí da Rede Semântica, por favor. Vou resumir também João 5, verso de 1 a 16. É bem famosa a história aqui, quando Jesus chega ao tanque Betesda, e eles acreditavam ali que um anjo tocava na água e quem pulasse primeiro era curado, né? É claro que quem ia pular primeiro na água era quem estava com uma simples dor de cabeça, né? Então, definitivamente. O paralítico não ia chegar na água nunca. E é interessante que Jesus chega até ele e pergunta, quer ser curado? Né? Que pergunta? Lógico que ele quer. Mas perceba que à primeira vista o paralítico não tinha aquela fé em Jesus, né? Ele ainda estava com a fé na água. Porque ele diz assim, eu quero ser curado, mas toda vez que a água é agitada ali, alguém entra na minha frente, e eu imagino o paralítico olhando para Jesus, que Jesus era forte, era carpinteiro, e aí o paralítico deve ter pensado, bom, quem ele sabe esse aí fica aqui para me jogar, né? E Jesus, de repente, vira para ele e fala assim, toma teu leite e anda. E aquele paralítico estava ali há 38 anos. Gente, é muito tempo, uma vida, né? Uma vida. E Jesus chega ali e instantaneamente cura ele. 38 anos, ele é curado, né? E essa cura foi feita no sábado também. E é interessante, em vez do povo louvar a Deus que um paralítico, 38 anos ali, sofrendo, agora estava restabelecido, não. Você está carregando a sua cama por quê? E é interessante que pensa assim, a imagem que vem é da pessoa carregando a cama mesmo nas costas, mas nada, Sim. Era uma esteira que estava carregando, né? Um colchonetezinho. Um colchonetezinho ali. Mas a lição mostra que ali Jesus, ele chega naquele homem e efetua aquela cura maravilhosa, né? E aí você vê, Jesus diz, é lícito no sábado fazer o bem. E estava guardando o sábado. Agora Jesus é criticado
por aqueles que dizem assim, aqueles que estavam os guardiões do sábado, né? E Jesus é criticado por eles. E eles que se diziam guardiões do sábado planejavam matar Jesus. Ou seja, curar no sábado estava errado, mas planejar matar Jesus estava certo. Olha a incoerência, né? Exatamente. Daquele cerimonialismo religioso frio, né? E quantos de nós não somos incoerentes também, né? No nosso dia a dia, né? Porque nós somos pessoas, e eu falo por mim, muito bons na teoria, né? Sim. Nossa, a teoria a gente aqui, ó, tira de letra, mas e na prática, né? Olha, meninos, essa lição da pano para manga a gente ia ficar discutindo aqui, que fantástico. Mas eu não quero colocar vocês em situação difícil, mas eu quero sugar o máximo de informação de vocês. Eu quero ler o meu verso aqui que eu selecionei para a rede semântica. Eu não vou ler ele inteiro, eu só vou ler o finalzinho dele, porque ele desperta muito a minha atenção. Porque aqui no final de Apocalipse 11, verso 18, é dito para a gente que quando Jesus vier, haverá uma destruição daqueles que destroem a terra. Nos lembrando aqui, portanto, que Deus leva a sério essa questão do cuidado com aquilo que ele criou. Para sermos práticos, para não ficarmos só teologizando a respeito da lição da semana, a gente falou sobre 2 grandes assuntos aqui, certo? A gente falou da necessidade do cuidado com o próximo e a gente falou da necessidade do cuidado com o planeta. A minha pergunta para vocês, e aí vocês podem usar exemplos pessoais, coisas que vocês testemunharam ou que vocês tentam fazer mesmo. De que maneira a gente tira essa lição aqui do cognitivo, William, Gabriel e Amanda, e a gente incorpora ela para a nossa realidade prática? Porque, veja, quando a gente fala assim, cuidado da terra, a gente pensa que quem está destruindo a terra são as grandes usinas, as grandes empresas. Por exemplo, outro dia eu li que se toda a sociedade usasse a mesma quantidade de luz elétrica que é utilizada, de energia elétrica que é utilizada na Califórnia, a gente precisaria de 6 planetas Terra. E aí a gente olha isso, pensa, não, quem está destruindo a Terra é o outro lá. Qual que é a minha participação nisso? Por exemplo, ao ganhar compreensão desse negócio, eu não sei se vocês vão estar me achando exagerado ou não, mas ao ganhar compreensão de que Deus é o Criador e que criou com tanto carinho e confiou a nós a administração disso, eu me sinto ofendido quando eu estou dirigindo ali e o cara abre a janela e joga um papel de bala no chão. Nossa, essa sou eu. Eu acho que um cristão não podia. Faz sentido? Dá vontade de descer, pegar o papel e botar do carro dele de novo. Eu já vi um cara passando na calçada e jogou tudo de volta. Nossa, eu queria ter essa coragem também, porque eu fico extremamente indignada com esse tipo de situação. Como cristãos, vocês acham que é uma preocupação relevante e necessária esse negócio? E é o ponto assim, né, pastor Danilo, que a gente olha no macro a grande destruição das grandes fábricas e ficamos horrorizados, né? Sim. Mas se a gente parar para olhar assim, nós mesmos, cristãos, no micro, podemos dizer assim, no nosso mundinho, a gente faz coisas que danificam o mundo. Sim. Porque, sabe, às vezes assim, eu vou à padaria e eu não preciso pegar o carro para andar 300 metros, posso ir a pé. Eu estou fora de um ambiente e deixei a luz acesa. Sabe, é tão simples eu separar o lixo reciclável do orgânico, né? Então eu penso assim que se a gente parar para olhar assim no nosso mundinho, a gente pode fazer um pouco mais para cuidar do nosso planeta, né? Exatamente. Nessa linha de raciocínio, respondendo ali, na verdade, complementando, óbvio que a Bíblia não precisa de complemento, mas o que eu entendo do que o pastor leu, do verso que ele escolheu ali de Apocalipse 11, 18, se eu não me engano, né, pastor? Sim. É que para mim, a resposta a essa afirmação é justiça. Que, inclusive, foi ali o tema central da rede semântica, né? Porque, para mim, uma das palavras que eu coloquei ali é que, para mim, justiça remete a merecimento. Então, é aquela questão da consequência, né? Poxa, eu vou ter uma consequência dos meus atos, eu vou colher uma consequência dos meus atos, ou os meus atos terão uma consequência. Então, se eu não cuidei do planeta, o que eu vou ter como recompensa? A destruição, eu destruí algo. Então, eu vou ser destruída também. E, nesse sentido, o que está ao meu alcance fazer para cuidar do outro? Nós já falamos bastante aqui, já discutimos sobre. E do planeta, ações práticas mesmo, né? Um banho. Gente, como eu gosto de um banho demorado, né? E por que não dar uma recolhidinha no banho, né? Pensar que para mim não falta água, mas talvez pela minha atitude, né?
falte água para o outro, né? Eu acredito que o olhar empático, tanto para o outro quanto para o planeta, faria com que as nossas ações, né, fossem repensadas e a gente conseguisse melhorar o que está dentro do nosso contexto, do nosso dia a dia. Porque uma andorinha não faz verão, mas certamente pode mudar ali as pessoas próximas de onde ela está. Então, realmente, a gente sozinho não muda o planeta, a gente não muda nada sozinho. Só que, com certeza, a minha influência, seja ela positiva ou negativa, vai mudar o ambiente no qual eu estou inserido, né? Então, nós não somos o reflexo das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Que eu seja uma das 5 pessoas que outra pessoa convive, que possa ali ter um reflexo positivo na vida da pessoa e que eu possa contribuir para que o meu meio seja um meio melhor. Fantástico. Meninos, se a gente terminasse aqui com a fala da Amanda, eu acho que fecharíamos com chave de ouro, né? Mas eu queria as impressões finais de vocês. Eu só quero, antes das impressões finais de vocês, dizer que eu fiquei aqui impressionado com a fala da Amanda, porque eu também concordo com isso. A gente fica esperando mudanças no macro, né? A gente chega em ano de eleição e a gente acha que, não, a gente tem que eleger alguém porque ele tem que resolver o problema do mundo, esse aí que está sendo eleito. Quando, em realidade, o problema do mundo eu acho que vai ser mais fácil de ser solucionado se cada um tiver essa visão pessoal, né? Eu tenho uma responsabilidade sobre o mundo, eu tenho uma responsabilidade sobre o próximo. E aquilo que eu faço influencia, sim. Aquilo que eu faço pode, sim, mudar uma vida. E a gente vai mudando, acho que foi até um lema, não sei se ainda é, um lema da ADRA por um período, né? Mudando o mundo, uma vida de cada vez, né? Essa visão individualizada. Eu me colocar de pé ao amanhecer, sabendo o seguinte: hoje eu tenho que ser uma bênção na vida de alguém. A minha fala final aqui, eu queria ouvir a fala final de vocês também. A gente sempre fala sobre o reino de Deus, né? Tem muitas pessoas pregando por aí, né? O reino de Deus é dar o alimento para o pobre, o reino de Deus é saciar a fome de quem está ali no farol. Eu acho que isso é verdade, William, Gabriel e Amanda. Mas eu acho também que a verdade maior é que o reino de Deus é um mundo que está sendo preparado para a gente, onde a gente não vai precisar mais dar comida no farol, porque não vai ter ninguém pedindo lá. O reino de Deus é um lugar onde a gente não vai precisar fazer visitas no hospital, porque não vai ter enfermidade, né? O reino de Deus é um lugar onde a gente não vai precisar lutar para mitigar a injustiça que há no mundo, porque é um lugar onde a injustiça não vai chegar. Então, o que eu fico aqui da lição dessa semana é que enquanto a gente está do lado de cada eternidade, a gente socorre o outro, enquanto a gente está do lado de cada eternidade, a gente minimiza os danos que o ser humano causa no planeta, mas sem se olvidar, sem esquecer que tem uma causa maior. A causa maior é um Deus que é criador, e como criador coloca a gente para cuidar do próximo também, e que um dia vem para recriar, né? E nós vivemos num mundo, Danilo, que falamos não temos tempo. Sim. A maior desculpa da nossa sociedade moderna é não temos tempo. Mas o sábado tá aí para Deus quebrar esse argumento nosso. Não tenho tempo de visitar. Tem sim, o sábado tem 24 horas que é para você fazer isso. Sim. Não tem tempo de ajudar o pobre. Tem sim, o sábado tem 24 horas para você fazer isso. Ou seja, até nisso o sábado é uma bênção, né? E eu queria colocar como palavras finais também, pastor Danilo, 2 coisas. Se tratando de meio ambiente, eu gosto de dizer o seguinte: o ser humano agride a terra, exige da terra mais do que ela pode dar, e a terra não reclama. A terra somente devolve. Devolve com furacões, terremotos, inundações, incêndios. Ou seja, a própria terra clama pela volta de Jesus porque ela não aguenta mais ser humano aqui. E o segundo ponto sobre a questão social. Eu acho muito interessante o que está em Mateus 25. Eu senti falta de Mateus 25 nesse texto aqui, nessa lição, e eu coloquei, né? Em Mateus 25, do verso 31 em diante, quando fala que na volta de Jesus, ele vai separar cabritos das ovelhas. Cabritos para o lado esquerdo, ovelhas para o lado direito, né? E é interessante que Jesus vai dizer para as ovelhas assim, os da direita, né? Vinde benditos meu Pai. Por quê? Porque vocês acreditaram em todas as doutrinas, as 28 doutrinas. É assim? Não. Vinde bendito meu Pai. Porque eu estive fome, me deste comer. Eu estava nu, me vestiram. Estava preso, doente, me visitaram. Né? Tive sede, me deste beber. Um ponto interessante é que esses cristãos que estarão vivendo próximo da volta de Jesus, que vão ouvir isso, eles não vão estar fazendo as coisas para se mostrarem. Hoje nós temos uma cultura da selfie, né?
Eu tô dando um pão pra alguém aqui, tô tirando uma selfie, eu tô humilhando a pessoa, eu tô dando uma cesta básica, tô tirando a selfie. Não, esses cristãos, eles não faziam para se mostrarem em redes sociais. Eles faziam porque era estilo de vida. Tanto é que eles dizem para Jesus, mas Senhor, quando te vimos com fome, com sede, nu, estava preso e fizemos isso, não lembramos. E Jesus fala, todas as vezes que fizeste um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Ou seja, aquilo estava no estilo de vida da igreja que eles faziam sem interesse, né? Para os da esquerda, Jesus diz assim, ó, apartai-vos de mim, malditos. Por quê? Tive fome, não me deste comer. Tive sede, não me deste beber. Eu estava nu, não me vestiram. Eu estava preso ou doente, não me visitaram. E é engraçado que esse grupo da esquerda meio que dá uma desculpinha, né? Ah, Senhor, quando foi que nós te vimos assim e não fizemos? Olha, se nós tivéssemos visto que era o Senhor, nós teríamos feito, né? Aí Jesus fala, interesse, né? o interesse. Olha, todas as vezes que vocês deixaram de fazer nos meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, eu digo assim, vamos fazer o bem como estilo de vida. Vamos fazer o bem ao próximo, sabe? Sem esperar nada por isso. Porque a nossa recompensa maior está guardada, que é esse céu sem cemitério, sem hospital, sem pessoas pedindo coisa, esse céu maravilhoso que Jesus está reservando para nós. É o que Deus nos ajude a termos esse estilo de vida, de cuidar do nosso mundo e cuidar das pessoas que estão no nosso mundo. Amém. Fantástico, fantástico, fantástico. Gabriel, você teria algumas palavras de despedida, meu amigo? Sim, eu volto naquele tema da justiça que a Amanda trouxe. Deus é fã, muito fã de justiça e também de misericórdia. Nesse mundo de pecado, às vezes a gente se encontra em situações em que é uma coisa ou outra. Há conflito entre justiça e misericórdia. E Deus, ele sempre escolhe a opção que salva. Ou se é a justiça que salva, ele vai pela justiça. Se é a misericórdia, ele vai pela misericórdia. E se nós usarmos esse exemplo e tentarmos tornar a nossa vida, a vida da nossa família, das pessoas que estão em necessidade perto de nós, um pouquinho, talvez muito mais maravilhosa através da justiça e da misericórdia, a gente vai estar fazendo tudo o que ele pede. Tudo. E a gente pode usar o sábado para isso, uma boa. Eu vou soltar um A aqui, e não é pro forma não, viu? É só para dizer mesmo que passaria horas sem fim nessa discussão tão agradável com vocês, mas chegou o momento da gente se despedir. A nossa discussão foi tão boa, que eu já perdi de vista quem fez a oração inicial. Quem fez? Foi o Gabriel. Então vou pedir para Amanda orar para que então a gente possa se despedir dos nossos amigos. Por favor, Amandinha. Com certeza. Vamos orar. Querido e amado Deus, te agradecemos imensamente, Senhor, por essa discussão tão proveitosa, Senhor, tão produtiva e de tanto aprendizado. Amém. No fim das contas, Senhor, que o Senhor coloque a empatia, a sua misericórdia, os seus atributos em nosso coração e que possamos, Senhor, cuidar dos outros, lembrando que eles são iguais a nós e cuidar do planeta, que foi um presente que o Senhor nos deu. Amém. E que tudo isso seja feito, Senhor, por meio do sábado, utilizando o sábado para isso e para a sua honra e a sua glória, Senhor. Amém. Perdoe os nossos pecados e nos guarde, é o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. 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 Amigos que me acompanharam nessa roda de conversa aqui em torno da Bíblia, em torno da lição, muito obrigado. E eu me dirijo agora para me despedir de vocês. Vocês são definitivamente a razão desse podcast semanal. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Eu quero te incentivar a dar para a gente a sua impressão da lição dessa semana. Deixa um comentário aí para a gente. Eu espero que a essa altura você já tenha se inscrito aí no YouTube, que você já tenha visitado a nossa página lá no Instagram também. Lembre-se, você pode ganhar uma caneca extraordinária dessa. Ela vai ser enviada para qualquer parte do Brasil. Eu te incentivo, não termine essa lição apenas no cognitivo. Medite aí, peça para Deus te dar orientação e sabedoria de como fazer para que a lição dessa semana mude sua vida. O que você vai colocar em prática? Quem que você vai ajudar? Quem que você vai socorrer? Na vida de quem que você vai ser uma bênção? A gente se encontra na próxima semana. Deus te guarde. Tchau.